Chegamos na lição 6, com o tema Ainda não é o fim e o texto base em Marcos capítulo 13. Destacamos o verso 7 que diz: E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Este capítulo 13 do Evangelho de Marcos traz a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, e tem o seu equivalente em outros evangelhos, o de Mateus no capítulo 24 e 25 e ainda Lucas capítulo 21. O primeiro templo, construído por Salomão, ficou de pé servindo para a glória do Senhor por mais de 400 anos, mas foi destruído pelo rei Nabucodonosor quando levou o povo cativo para a Babilônia. Mas, no período persa, ele foi reconstruído. E este templo que Jesus frequentava já havia sido então remodelado, reformado pelo rei Herodes o Grande. A beleza do Templo de Jerusalém era inquestionável. Ao ouvir os elogios de seus discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto e sobre toda a nação. Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Registrado em Marcos 13, 2. Em lição anterior, aprendemos que a igreja nunca fecha, porque o templo do Espírito Santo somos nós. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. A lição 6 também foi dividida em 4 tópicos. O primeiro diz: tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Os últimos dias descritos por Jesus se iniciaram desde a sua ascensão aos céus. De lá para cá, muitas coisas aconteceram na história, mas nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados, e é por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra, nem mesmo uma pandemia, não é verdade? O segundo tópico diz: tenham cuidado na hora do sofrimento. A Bíblia ensina que é impossível uma vida sem sofrimento, mesmo quando a pessoa procura fazer tudo certo. Jesus, mais do que qualquer outro, nos ensina como enfrentar a dor e a perseguição sem se desviar do caminho. Perseverança na fé, na adversidade, é o que se espera de seus seguidores. Tópico 3. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Marcos 13, 28 e 29 diz: Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está perto. Há muitas pessoas que se apresentam em nome de Jesus, em seu lugar, em diferentes tempos da história. Elas podem até confundir os crentes que não aprenderam bem a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado, examinar as Escrituras antes de dar crédito a qualquer pregação. O tópico 4 fala: tenham cuidado de orar e vigiar. Não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades. O texto base de Marcos 3 tem 3 perguntas enfáticas. Quando será a destruição do templo? Quando será a volta de Jesus? E quando será o fim do mundo? Nós sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. Independente do tempo que ainda nos reste neste mundo e dos acontecimentos que ainda vão impactar a história da humanidade, importa que os servos de Deus, nós, os crentes em Cristo Jesus, nos mantenhamos firmes e constantes, cheios de fé, atuantes, fiéis à espera do Senhor Jesus. E que assim seja. Na próxima semana, nós vamos estudar o tema Comunhão que resiste ao distanciamento, no texto base, Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Até lá!